Estamos começando o nosso podcast, onde vamos tratar de assuntos de dia a dia das pessoas, onde recebo ao meu lado direito Robinson, do meu lado esquerdo Silvio. E hoje, nosso assunto, nós vamos conversar como conversa em casa, que a gente conversa com os amigos, conversa com a família, uma discussão saudável nós estamos fazendo. E o nosso tema de hoje vai ser relacionamento. E aqui nós temos uma experiência de relacionamento e nós temos uma outra experiência de outros relacionamentos e tem as minhas experiências e cada um com seus conceitos. Então eu passo a palavra agora para o homem mais velho deste ambiente, que é o Robinson. É com você, Robinson. Muito obrigado pelas considerações, Emerson. Nossa, realmente vai ser muito produtivo esse nosso tempo aqui, falando sobre relacionamentos. É relacionamentos, né? Relacionamentos. Mas é um prazer a gente realmente estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Começando pelos lares, e a gente vai dar ênfase para algumas coisas que são importantes. É um privilégio poder estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por estar junto aí com o Silvão, né? Que é o segundo mais velho. Ele é na ordem decrescente aqui, aqui, né? Entendi, E cara. agora vamos passar a palavra para Precisa Silvio. falar a idade, não? Não, ainda não, porque Tá bom. é bem visível a sua idade. Né? Valeu, muito O obrigado. ancião, o nosso ancião. Então, Silvio, muito obrigado pela sua presença também e faça suas considerações. Eu agradeço pelo convite. Legal. É legal que a gente está aqui entre amigos, né? Eu acho que se a gente somar aqui o tempo de amizade entre todos nós aqui, vai dar. Dá 2 séculos. Vai dar um mais que monte. 2 Eu séculos, queria cara. saudar a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que isso é Uma honra. uma iniciativa legal que a gente está fazendo, né? Eu queria saudar também aos inscritos do canal, né? Legal. Contamos com a participação também da galera, né? Isso. Eu acho que a ideia aqui é a gente discutir, ninguém é dono da verdade, Isso. cada um expõe a sua visão do mundo e a gente vai tocando o barco assim. Exatamente. Então, a gente está trazendo para o podcast o que a gente normalmente conversa no nosso dia a dia. São discussões intermináveis, que cada um tem seus conceitos, mas são muito produtivas. Por isso a gente pensou em trazer ou levar para todos os nossos inscritos, quem gosta de filosofar, quem gosta de teoria, quem gosta. E nós vamos também trazer convidados no decorrer dos nossos projetos. Mas vamos iniciando, então, Robson, qual que é a tua relação de entendimento com relacionamento? O que é importante em um relacionamento? Bom, primeiro, para você ter um bom relacionamento, tem que partir de você para alguém. Né? Então, acho que um bom relacionamento começa em você para uma outra pessoa. Né? A gente tem uma boa oportunidade, como eu já disse sobre isso, né? Que um relacionamento legal pode começar dentro da sua própria casa. Né? Você tem a esposa para testar isso, né? Para treinar isso. Mas e quem não tem esposa, Ótimo, bem que colocado. você vê um relacionamento? Porque relacionamento não é só entre casal, tem o relacionamento com seus irmãos, com seus amigos, com os desafetos, né? Então, como que a gente vai conviver com pessoas que a gente não gosta, por exemplo? Que você também tem que ter um relacionamento do trabalho, que é um relacionamento profissional. Então, essa é a grande questão, como tratar as pessoas dentro de um relacionamento saudável, que você não precisa gostar da pessoa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você não precisa gostar, né? Você precisa respeitar. Eu caio sempre nessa, eles brincam comigo, porque eu sempre A lei da boa vizinhança, né? Tem que Então, respeitar. já que você puxou para esse lado, me explica um pouquinho, que a gente não se entendeu muito bem em relação a isso. O que é respeitar para você? Para mim, o respeito é o princípio de tudo. Na minha concepção, o respeito... Se você tiver respeito, você não precisa gostar, você não precisa amar a pessoa, você só apenas vai respeitar. Ah, mas eu não gostei do Emerson. Não tem problema. Se você... Educação, né? Aí, respeito, educação, cumprimentar. Você não precisa gostar de mim para você me cumprimentar ou para você ser educado. Isso é educação. Então, isso cria um relacionamento. E o relacionamento tem o relacionamento íntimo, que é com a família, tem relacionamento com o profissional, que você não precisa gostar das pessoas, mas você precisa ter o respeito. Então, para mim, o princípio do relacionamento é respeito.
Simples assim. Então, você quer dizer que a gente pode qualificar os relacionamentos, é isso? Eu vejo dessa forma. Porque você pode colocar, eu tô em casa, eu me relaciono com a minha família, com o meu núcleo familiar, de uma forma. Agora, se eu sair do meu núcleo familiar, eu vou me relacionar com casais de amigos de uma outra forma. E só com meus amigos homens, eu me relaciono de outra forma. Só com amizades femininas, eu me relaciono com outra. Eu queria trazer para o nosso debate aqui, como nós somos cristãos, né? Muito bem lembrado. Né, eu queria trazer essa discussão à luz do que Deus nos orienta. Né? Importante. Referências. Porque nós temos como a Bíblia, né, o nosso manual de regra e conduta, e eu acho que a gente não pode separar isso, né? Porque eu entendo que, como nós seguimos a Bíblia como nosso manual de regra e conduta, a gente tem que trazer isso sempre. As coisas não podem estar separadas, né? E o que Jesus nos orienta? Qual foram as atitudes de Jesus com relação a relacionamento? Boa. Porque ele conviveu com traidores, né? Que eram do convívio íntimo dele. Com desafetos? Com desafetos, mas mesmo assim, ele não deixou de lado essas pessoas. Pelo contrário. Mas ele não conviveu. Ele trouxe para perto. Não, eu discordo porque ele não trouxe para perto, mas ele não desrespeitou. Ele respeitava as pessoas, mesmo sendo achincalhado, xingado. Ele teve um relacionamento, na minha visão, um relacionamento profissional. Ele respeitou as pessoas, mesmo não sendo respeitado. Aí entrou no campo da educação, mas aí eu falo especificamente das pessoas de convívio bem íntimo dele, que eram os discípulos. Ótimo. Né? E um deles traiu ele. Né? Jesus demonstrou todo o amor que ele tinha por ele e tal. Ele não separou ele dos 11. Né? Sim. Ele tratou não todo mundo igual, né? não discriminou. E aí entra amor, entra respeito, e eu acho que esse é o básico para a gente poder caminhar, poder se relacionar com as pessoas, seguindo o exemplo que Jesus nos deixou. Mas aí, pegando esse gancho desse relacionamento entre Jesus e seus discípulos, ele não teve o princípio do respeito e respeitou essas pessoas, mesmo ela não desrespeitando, e aí nós entramos num outro campo, que é gratidão, ingratidão, essas coisas. Mas hoje, falando de relacionamento, Jesus respeitou as pessoas mesmo sendo desrespeitado, né? E até que ponto nós fazemos isso em nossas vidas? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito. E por que tratar pessoas com diferença em relacionamento? Aí tipifica o relacionamento, como você comentou, Rod. Então, pegando o gancho nisso que o Silvio falou, achei ótimo esse lance de você manter a sua identidade, né? A gente não está aqui para defender religião nem nada. Claro. É um papo aberto, mas a gente sabe quem a gente é. Eu acho que isso é importante para qualquer relacionamento, né? Exatamente. Se a gente for levar isso ao pé da letra, tem uns relacionamentos aí bem fora da casinha, né? Digamos assim, mas para eles não é. Então a gente tem que respeitar, né? Então, cai como nisso, né? Isso, Eu exatamente. acho, na minha mas opinião. o interessante dos discípulos é que, cara, os discípulos, como cada um tinha um temperamento diferente, né? Um pensa diferente do outro. Eu acredito que nós três aqui, a gente pensa às vezes a mesma coisa, mas com diferenças, né? Sim. Cara, não, mas eu vejo a mesma bola, mas pelo outro lado, mas é a mesma bola, né? Então eu acho que é muito interessante a gente entender e respeitar, já que a ênfase está no respeito. Eu acredito que Jesus, como o Silvio falou, ele sabia que Judas ia trair, ele sabia, né? Porque tem a própria passagem já nos lembra a respeito disso, né? Que Pedro, peraí, cara, você vai me trair, né, cara? Viu? Mas pegando gancho, assim, mas saindo um pouco da Bíblia e trazendo esses ensinamentos para nossas vidas. Você não acha, eu vejo dessa forma, que os relacionamentos das empresas, por exemplo, nós podemos pegar esse exemplo de Jesus. Eu ia sair, exatamente, deixa eu falar. Eu ia sair, negão, exatamente isso. Ali na Bíblia, que o Silvio lembrou bem a Muito respeito bem colocado, claro. dos discípulos, né? Eu queria só
só tá realmente, como se diz? Embasando a tua... Testificando, né? Embasando, Não, mas embasando, né? o seu comentário. Eu amo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos traz muitos conceitos, né? Em todas Mas as ela é áreas. interpretativa, não é? É. E você tem que... a palavra de Deus é interpretativa. Mas vamos... muitas coisas nós concordamos. Se a gente for sair desse ponto que a gente eu não acho que a palavra de Deus é interpretativa. A Bíblia não é interpretativa, do teu ponto de vista? Eu acho que se a gente concordar com isso, então eu leio um texto bíblico e eu vejo aquilo de um jeito. Aí você lê o mesmo texto e interpreta dentro da tua cultura, dentro do que você foi criado, dentro do que você passou. E eu acho que não é assim. Mas daí não é doutrina? Daí como que você vai limitar o teu relacionamento com a Bíblia, sendo, para mim, isso é doutrina. Você tem o direito de ler a Bíblia e pedir para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, te guiar numa interpretação. Agora, se você precisa de alguém para te ajudar, também é possível. Mas toda vez que você lê a Bíblia, eu penso dessa forma, você vai ter um diferencial. Você vai entender de uma forma que você ainda não tinha entendido. Então, eu acho que é muito interpretativo, momento de vida, tem um monte de questões. Mas aí você vai... Aí, se a gente levar por... entender dessa forma, no momento que eu estou de bem com a vida, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho e tal, tá tudo maravilha, eu leio aquele texto, puxa vida, que legal. Tá tudo certo. E quando né? eu não estou passando por um momento assim, aí eu entendo aquele mesmo texto de outra forma. Não é assim. Eu não é assim. Que é assim. Senão você, a cada... De tempo em tempo, você vai ver aquilo de uma forma diferente. Exatamente. Mas é isso que eu acredito, isso é evolução. Não, eu não Eu acho. acredito que a palavra de Deus, ela não muda nunca, sabe, Emerson? Então, cara, é aquilo lá. A Bíblia, ela já foi interpretada. Mas entendeu? quem interpretou? Cara, o próprio Espírito Santo de Deus, se a gente for entrar nesse lugar, traz uma revelação da palavra pra gente. Talvez você queira colocar dessa forma. Pra mim, naquele momento que eu não estou muito bem, como o Silvio falou, vem soar de uma forma X. Mas pra mim é isso. Entendeu? E talvez o mesmo texto numa outra hora, não. Mas isso não tem a ver com a verdade ser interpretada, porque ela é a verdade. Ela vai estar dizendo exatamente aquilo, você que está transformando. Duas verdades, né? Não existe duas verdades. Você que está transformando não aquilo em favor ao teu sentimento, ou à tua dor, ou à tua alegria, entendeu? Você está trazendo aquilo para você. Eu já digo que... Eu acho que a relação das pessoas, sejam no âmbito profissional, familiar, tem muito disso, né? Do momento que você está vivendo. E eu acho que esse é um dos grandes erros por relacionamentos acabarem. Por quê? Porque quando tá tudo bem, né? A coisa, o barquinho desanda, vai de vento em popa. Agora, fica a deriva, né? Numa dificuldade, numa qualquer que seja financeira, enfim, que a parte financeira normalmente é o que pega, né? Acaba com muitos relacionamentos. É o que pesa, né? Muitas então, como nós, seres humanos, somos limitados, emotivos, somos falhos, somos emotivos, a gente leva muito para esse lado. E eu acho que... Pro pessoal, né? Pro pessoal. Eu acho que se a gente for assim, a qualquer tempestade, a gente estraga tudo, né? Abandona a família, Exatamente. Troca de esposa, enfim. E eu acho que não é assim. Por isso que eu trouxe, que eu comentei o lado espiritual, porque se a gente levar a interpretação da Bíblia é interpretativa, cada um vê de um jeito. Eu não concordo. Porque senão a gente... Eu creio que seja, cara, mas eu respeito as diferenças, até por isso que nós estamos aqui, porque com certeza tem pessoas que têm visão parecida com a tua, concordo com você. Mas, Emerson... E espero que tenha alguém que concorde comigo. Isso, ótimo, cara. O que você pensa a respeito disso? Pessoal esse é o verdadeiro propósito do canal aí, claro, vai dando vai compartilhando aí, vai dando opinião. Pode xingar, não, fica à vontade, tá? Mas assim, olha que interessante, você falou logo no começo a respeito de respeito, né? Então, cara, os relacionamentos, como o Silvio colocou, terminam quando acaba o respeito,
né? Cara, se não existe mais uma concordância, ou então vou interpretar a Bíblia do meu jeito e a minha Então, esposa do dela. Viu? Mas aí Mas você tá peraí, falando começa... aí você tá falando de relacionamento conjugal. Conjugal. Tá, mas eu tô falando que Vocês mesmo... foram para esse lugar também, Então, né? mas vamos falar de relacionamento amplo, tá? Profissional. Geral, em todos os sentidos. Hoje não. Existem pessoas que preferem se relacionar, por exemplo, com animais do que com pessoas. Né? Sim. É. Relacionamento, Amam, né? expressam com muito mais ênfase Tem o pessoas, cuidado, o tem amor. pessoas que têm um animal de estimação que, sei lá, valorizam mais que um Perfeito, filho. Então, muito bem Então, lembrado. essa verdade. questão do relacionamento... Então, mas aí eu vejo que, como eu acho que existem relacionamentos tipificados, né? Existe o relacionamento conjugal, que eu acho que não pode perder o respeito em hipótese alguma, porque para mim não, amor e respeito não andam, amor e respeito não são uma coisa só. Eu acho que você pode amar. Eu acho que você não ama se não respeitar. Se você não respeitar, você não ama. Agora, você pode respeitar e não amar, tá? E acho que um relacionamento conjugal não pode acabar o respeito, em nenhuma hipótese, tá? Porque aí você perde razão, perde foco, perde o respeito de pessoa para pessoa, né? Eu acho que o amor num relacionamento é uma questão de decisão das pessoas. Isso, tirou da minha boca. Isso. Né? Eu acho que você decide amar alguém, né? Aí entra tudo o que você Mas comentou você de vê- respeito Perfeito, e tal. perfeito. Eu vejo como... Porque o relacionamento, por exemplo, um casal jovem, né? Aham. O rapaz bonitão, a moça bonitona. Tudo né? certinho, tudo no lugar. Tudo no lugar, tudo em cima. É fácil, né? De você manter um relacionamento. Mas isso não seria paixão? Os anos vão passando, né? A lei da gravidade chega, né? Pra todo mundo, Pra todo mundo, vai caindo e né, tal. Robson? Associado de gravidez e outros detalhes. Mas... Então se você não decidiu amar essa pessoa, daqui a pouco você vai começar a olhar só os defeitos dessa pessoa. Exato. Né? Você vai ir para esse lado de, puxa, você engordou, né? Começa a ver os defeitinhos, os Perde o viciozinhos, respeito, né? cara? Então, mas cai nisso. E aí Então, você assim, começa a ferir a pessoa. e quando você começa a decide amar essa machucar. pessoa, você vê esses defeitos, mas você pula por cima deles. Por quê? Porque aí entra o amor. Né? Mas, Silvio, isso também não quer dizer que esses, talvez analisado por algumas pessoas, não sejam um defeito. Tá? Mas até que ponto a pessoa se tornar uma pessoa um pouco mais gordinha, digamos, teve lá 2, 3 filhos e aí mudou completamente o corpo, no terceiro filho o corpo desandou, entendeu? Cara, Compra uma televisão. por que aquilo... Viu? Mas por Viu? quê? Como a minha mulher fala, pode jogar fora. Não tem Compra mais uma não. televisão, né? Não, eu acho que o amor não dá ênfase para esse tipo de coisa. Pelo menos não deveria. Nós estamos falando de Foi o que eu relacionamento. comentei. Exatamente, se é você isso, né? pegar os defeitos de cada um, Nossa, aí você se for dar ênfase você tem pra que isso, viver né? no meio de uma redoma, você e... Se a gente cair pro lado do amor, pra mim, eu acho que tudo é interesse. Não só que é meio pesado falar que é interesse, mas eu vejo assim, se você ama uma pessoa, você tem interesse em fazer essa pessoa feliz. É interesse. Então, assim, se você está num relacionamento, mas a gente tá No meu caso, tá indo... foi por interesse, cara. Fazendeiro, né? Muitas riquezas. Então, eu entendo a minha esposa. Nós temos Não é fácil, não é nós fácil. temos a mente condicionada, na minha opinião, que você já pensa que o interesse é interesse financeiro, interesse em programa. Isso, um bom Mas ponto. não é. Eu acho que amor, mesmo você casando por amor, você casou por interesse. Você casou por amor. Você tinha interesse Não em fazer sei alguém se feliz. você vai poder abrir, mas você pode dar um exemplo mais claro? Qual foi o teu interesse pela tua esposa? Não, você casa por interesse, seja físico, seja por sentimento. Vamos pensar. Casei porque eu quero ser feliz e fazer alguém feliz. Né? Hoje tem muito isso. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer outro feliz. Tudo bem, mas você não tem. Quando você tem 20 anos, 18 anos, 22 anos, você não tem essa maturidade.
Entendeu? Você vai construir. Aí Certo. vem os choques emocionais, os choques de relacionamento, porque são Aí duas entra, pessoas diferentes. a questão do egoísmo de cada um, né? Também. Porque você também. falou, a gente casa pra fazer outro feliz. Não, isso é hoje, né? É, pessoas normalmente falam. não é assim, Não. né? Normalmente não é Normalmente- assim. É isso que eu tô falando. A verdadeira realidade, Você né? vê a tua situação, A tua necessidade, a os tua teus necessidade, desejos. o que eu espero daquela pessoa Exatamente. que vai me satisfazer. Isso, Você esse não... Então, interesse- e já não é um interesse, entende? Então é isso que eu falo. Todo relacionamento tem interesse. Cara. Todo relacionamento. Seja interesse de você, dentro da profissão, não ser mandado embora, porque é teu chefe, você odeia teu chefe, mas você tem que respeitar. Se você entender o respeito, eu acho que fica muito mais leve esse relacionamento. Tá? Porque o relacionamento cara, eu entender que eu não tenho uma empatia com alguém, mas eu respeito se é um superior ou é uma pessoa que está abaixo da tua linha de trabalho. Eu acho que se você não souber respeitar, aí você não serve para se relacionar. Entendeu? Aí você começa a imprimir impressões pessoais e se tornar uma pessoa injusta em relação ao ambiente. Eu acho que você tá hoje, inserido. o momento que a gente está vivendo, com as mídias sociais, né? Todo mundo sabe tudo. O respeito me parece que acabou na grande maioria das pessoas. Por quê? Porque você começa a discutir com alguém que você nunca viu, né? Você não respeita a opinião dessa pessoa, você começa a discutir, aí começa a xingar por Face ou WhatsApp. É mais grupos fácil de né? fazer isso, É mais né? fácil porque você não está cara Tem a uma cara com a pessoa, tem uma distância, né? distância. Então, fica fácil de você xingar alguém, né? Porque provavelmente você não vai Humilhar, Não né? vai ver, né? não vai ver essa pessoa. Exatamente. Então parece que o teu, vamos dizer assim, a tua coragem parece que aumenta, né? Você, Se torna mais destemido, né? tua coragem de expor a tua ideia parece que fica mais, E até brigar por isso, né? né? Até brigar, defender a né? tua ideia. Hoje a gente vê muito isso nas mídias sociais, né? Uma Nas redes sociais. aparência, né, de uma coisa toda bonitinha também, e a realidade não é toda aquela, né? Isso Parece que as coisas estão muito divididas hoje, né? divididas, exatamente. Se a pessoa não concorda com um ponto de vista teu, parece-me que as pessoas vê como não, isso aqui não serve para mim, é um inimigo meu. Eu quero tirar do meu convívio. Né? Quero tirar do meu nicho de relacionamento. Eu quero trazer para perto de mim Quem pensa quem parecido. pensa parecido comigo. Olha, né? isso forma os grupinhos. E isso também, eu acho, também dou muita... Aí os relacionamentos vão se acabando, né? Vai Vão se acabando. Mas a deteriorando. mídia também tem um papel muito importante nessa segmentação, né, dos relacionamentos. Porque expressam uma linha de editorial que eu concordo, não concordo, e você cria... Acho que a discussão sempre é muito boa, desde que tenha respeito. A gente pode discordar totalmente das ideias, agora... E desde que as partes tenham os mesmos ideais, né? e direitos de... Os mesmos direitos, né? de- Ideais não precisa. de Ideal, ter um ponto, um contraponto, né? Ter a oportunidade também de defender a sua ideia. E isso só Né? é possível através do diálogo, né? Porque aqui você pode pensar diferente de mim, mas se eu quiser sobrepor a todo tempo a minha fala e não deixar você falar, eu Deixa eu falar, pô. Eu perco a oportunidade de Deixa aprender eu falar. com as nossas diferenças. Eu vejo dessa forma. Então eu vejo hoje o relacionamento com muito respeito. Mesmo que você pode não gostar de mim, pode não gostar das minhas ideias, mas se você me der a oportunidade, eu tenho certeza que você vai tirar coisas interessantes da minha vida, assim como eu vou receber da sua. Em todas as... Pô, o cara pode ser o cara 100% contra as minhas linhas de pensamento. Mas a gente vai Eu conseguir acho, Emerson, dialogar. importantíssimo isso que a gente está fazendo aqui, né? Reforçando isso. Por quê, cara? Cara, a mídia hoje tem acesso em todos os lares, né? A gente sabe disso, cara. Em todas as formas. É né? um bombardeio. Então ele pega da criancinha ao ancião, no caso, né? Cara, Você me passou o centro. passei o cajado aí. Mas, cara, na realidade é isso, cara. Entendeu? Cara, eles são bombardeados. Então, consequentemente, daqui a pouco as famílias acham que é normal o adultério,
os jovens acham a fornicação legal, entendeu? O pai bater no filho, tem algumas situações que, né, tem algumas coisas que falam sobre isso em algumas mídias, né? Não estou falando especificamente só da televisão, mas acha interessante, por exemplo, o filho responder para a mãe, para o pai, não, né, não respeitar, a liberdade que é de expressão, a liberdade, falsa liberdade de expressão, o desrespeito, né? Que é o desrespeito, claro. entendeu? Então, o que acontece, cara? Vira uma confusão, né? Vira uma bagunça mental. E aí as pessoas querem interpretar, né? Pegando o gancho no interpretar, de uma forma que lhe auto-beneficie. Sim. E, cara, claro. Isso não vantagem. isso não é legal, porque isso vai trazer problemas para você. Então, acho que quando a pessoa aprende a se respeitar primeiro, consequentemente, ela vai trazer isso pro próximo. Mas eu acho que nessa tua colocação, a pessoa já pensa no respeito próprio e não a do Você acha que sim? Sim, se ela se autorrespeitasse, ela não assistiria algumas coisas. Não, aí Concorda não. comigo? Porque o autorrespeito Ou é só curiosidade? Não, eu acho que esse autorrespeito que você está colocando é a pessoa falar, não, é os meus direitos. Então hoje a gente vê que muitas pessoas estão cheias de direitos e nenhum dever. Elas, eu quero todos os meus direitos e não quero nenhum dever. Que isso prejudica totalmente em qualquer tipo de relacionamento. Então, se você for muito extremo, isso ou aquilo, você não vai se relacionar com ninguém. Que as redes sociais hoje impulsionam isso, a você não se relacionar com o que nós estamos fazendo aqui. Tá, eu não estou dizendo isso de forma alguma que a mídia, as redes sociais não sejam um bom veículo, entendeu? Mas ela tanto é bom como é ruim também. Sim, isso e tudo na vida, né? Então eu acho que a escolha, né? A escolha, mas quem vai filtrar isso? Por exemplo, como o Silvio colocou, cara, você não vai respeitar a rede social. Se o cara te ofender, você vai ofender de volta. Normalmente é assim que acontece. Sim, mas porque tá mais fácil, o cara tá lá. Na tua opinião, quem que filtra isso? Eu acho que é a tua própria consciência, né? Principalmente se você tiver um caminho, se você tiver, cara, né? Mas hoje, o que está acontecendo no meu modo de ver é que existem abusos, porque tem pessoas que têm o poder de filtrar. Tem pessoas que têm o poder de censurar. É o que a gente está vendo muito hoje aí, canais, né? Censurados, bloqueados por canetada de juiz, de desembargador, né? Porque na visão, sei lá, daquele grupo... No entendimento deles. Não concordo. Ou nos interesses deles. Nos interesses deles. Esse cara, vamos bloquear esse cara, não vamos dar a liberdade dele se expressar. Você lembra na época da censura? Que tinha censura? Eu acho que é da tua época. Eu nem era nascido. Eu nem era nascido nessa época. Cara, mas tinha, Conta pra nós como que era. Como que era nessa época? Bom, vamos voltar ao assunto do respeito, né? Como que era lá? A gente tá falando sobre respeito. Vamos falar de história agora. Vamos falar de história. Vamos pra história, né? Vamos pra história. Quem Dom Pedro I traiu a esposa? Hoje a polícia anda de blazer, né? E naquela época? Na tua época era o quê? Era camburão, era veraneio. Cara, Eu estudei isso na escola. Cara, a veraneio da polícia. Você deve lembrar também, né? Não deve ter alguns aí que são mais novos, né? Se você lembra da veraneio da polícia, dá um like aí, põe o seu comentário. Se você andou. Se você já teve experiência se você já andou, viajar na veraneio. Sua idade. Mas eu sempre falo que relacionamento é uma mão dupla, né? Você vai receber o que você está proposto a dar. Então, se eu estou proposto a dar respeito, eu vou receber respeito. Mas isso não acontece no exemplo que você nos iniciou a conversa de Jesus e seus discípulos, né? Porque Jesus respeitou a todos. E foi desrespeitado por alguns. Ele amou, né? Qual foi, eu acho que uma das maiores lições que Jesus nos deixou foi aquele episódio que ele fala da face, né? Se alguém te bater... Mas isso não é uma metáfora, né? Cara? Isso não é tipo, cara, se alguém te bater, viu, não retribua a violência. E seja calmo. Na verdade, isso Jesus falava por parábolas, né? Então isso é uma parábola, uma comparação. Ele deu esse exemplo, mas não quer dizer que eu vou dar um
tapa na cara Pedala do... Robinho. De Eu uma pessoa? posso agredir o Robin Existem várias maneiras verbalmente, várias né? maneiras de Eu agredir, posso né? humilhar ele de várias formas, né? Agora, Até- uma pergunta que eu gostaria de fazer Você acha que pra a vocês. falta de concordância, por exemplo, seria um desrespeito? Não, de forma alguma. Não. Eu acho que Desde não é o que que seja colocado civilizadamente, eu- respeitosamente. eu acho que não é o Pode que se ir fala. para esse lugar Pode. também. Eu normalmente eu sempre falo isso. Não é o que se fala, é como se fala. Uhum. Então, se você for mais agressivo, você vai receber agressividade também. E eu acho que Então- essa parábola falava um pouco sobre isso, né? Sobre você não retribuir o mal com o mal, pagar o mal Isso. com o mal, né? Então isso funciona para, cara, relacionamento em geral. Num relacionamento, É. seja Do mais íntimo, marido e esposa, pais e filhos, relacionamento profissional, aquela história, eu preciso engolir um sapinho hoje, Geralmente. E né? é assim, né? É assim, senão você não consegue se relacionar, né? Às vezes você, uma palavra mal colocada, que na tua opinião não teve consequência nenhuma, mas para a pessoa aquilo feriu ela Sim. grandemente, né? Então, assim, a gente, no nosso caminhar, a gente vai se deparar com isso. Eu acho que é perfeito, né? O Emerson trouxe um momento ali que ele falou: você não precisa amar a pessoa para respeitar. Eu acho que quando você se coloca no lugar de qualquer pessoa, isso é uma forma de respeitar. Independente se você tem empatia, né? como que você vai amar uma pessoa que você não conhece muito? Tem os colegas, aí tem as diferenças, né? O colega 1, colega 2, até o que você ama, e tem o amor, né? Amor logos, o amor eros, que é o amor de pai para filho, amor de filho para pai, amor de relacionamentos, o logos, aí tem o amor ágape de Deus, que é incompreensível, né? Não querendo trazer uma espiritualidade para isso, mas, cara, não tem como sair desse lugar. O maior exemplo de amor e não merecendo o que ele sofreu foi Jesus. Né? Cara, verdade. ele era o maior exemplo e sempre vai ser, nada se compara, né? Então, cara, ele respeitou até o traidor, ele sabia que tinha um traidor lá, cara. Sim, mas ele respeita até hoje, né? Se você for analisar, porque você tem o poder Consequentemente, você né? tem o poder de decisão. Você pode se relacionar com ele ou não. Isso é Pro dia a dia hoje, né? Essa é a liberdade que ele nos deu. Isso, é o fruto ou se relacionar que ou através daquela ação que ele teve na cruz, da decisão dele. é essa liberdade que ele nos deu. Sim. E a gente não tinha essa liberdade. Digamos que a gente fosse trazer isso como ênfase de respeito, ele veio para a terra para morrer por nós, para ser salvo. Sim, tudo bem, isso foi uma consequência. Mas ele veio respeitando a vontade do Pai, cara. Isso aí foi algo assim mas isso que marcou aí, a nossa vida. Tá, mas isso entra Se todos em outro entendessem âmbito, né, isso, pense comigo. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu me na questão dobro. de relacionamento, que ninguém Deixa eu daria falar, tá. um filho para morrer por um outro. Por exemplo, eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Você vê como Entende? é tão importante o que ele fez. Aí eu entendo o que você fala, mas ele foge um pouco do nosso contexto, no sentido. Entramos já num outro embate. Muito assim, racional, né? A gente já está indo para uma outra. Mas a nossa questão aqui hoje é falar assim: nós conseguimos. Você se relaciona bem com as pessoas, você se relaciona tranquilamente, você consegue conviver com as pessoas da forma que você gostaria, se relacionando. Isso é uma questão, acho que é interessante. Nem sempre, né? É aquilo que a gente estava falando. A gente tem as diferenças, né, cara? A gente pensa de forma diferente. E a gente, por sermos humanos e limitados, temos as nossas dificuldades, né? Temos as nossas dificuldades de... Mas o que você acha que é a maior dificuldade de relacionamentos hoje? Não só o conjugal, o relacionamento em geral, no trabalho, no trânsito, que a gente vê muita coisa e o cara... Você fez alguma coisinha que você estava desatento, a pessoa já se acha no direito de te xingar, Eu já vi coisa séria com isso, cara. E isso, às vezes, acaba muito mal, até com a morte e tal. Exatamente. Então, assim, como se relacionar de uma maneira saudável nos tempos de hoje, que tudo é imediatista. Eu quero agora, eu tô com sede, eu quero água, eu quero agora, não posso esperar. Como se relacionar com tudo que está acontecendo, com as mudanças e com as gerações? Porque aqui nós temos 3 gerações.
né? A mais velha, a mediana e a mais nova. Então, como fazer esse relacionamento mais harmonioso nessas três? Na opinião de vocês, o que Eu acho que, basicamente, é a herança que a gente teve, né? A herança que eu quero dizer, Educação. a educação, né? O que a gente recebeu como princípio, né? E isso é passado pelos pais, né? Pais, avós. Pais, avós, exatamente. Então, isso eu acho base, né? eu acho que é a base, né? Se você não tem, por exemplo, um norte, né? Você vai para onde te levarem, né? É. Então, eu acho que a base familiar é muito importante, o que você recebeu e as suas experiências de vida, né? Com quem você se relacionou. Muitas vezes com pessoas que você não tinha afinidade e tal, mas em virtude da questão profissional, enfim, você, não vou dizer foi obrigado, mas você teve que se relacionar com essas pessoas. E se você não colocar em prática o que tu aprendeu de base familiar, de princípios de educação e tal, você chuta o balde na hora, né? Mas Porque eu acho você que quer impor a tua maneira de ver aquilo. Né? Eu acho que isso acontece muito E não é na nossa assim. juventude, né? O jovem é muito intenso, né? Eu fui um jovem extremamente intenso. Você era intenso, né? Você arrumou uma palavrinha bonitinha pra dar. Eu imagino a intensidade, né? Tipo, o raio é intenso, né? Tudo bem, eu entendi. Mas eu acho que o jovem ele tem essa impulsividade maior. Mas e como conquistar a maturidade para se relacionar de forma saudável com todos, com todo mundo? É possível? Eu penso que seja muito possível. Outros soa como falsidade. Ótimo. Eu não vejo falsidade, cara, no relacionamento. Porque se eu me relaciono com uma pessoa por interesse comercial, profissional, por interesse Eu acho emocional... que você citou um exemplo bem legal antes. Você falou da questão patrão e empregado. Né? Porque vamos dizer assim, eu me relaciono bem com ele, mesmo não gostando, para garantir a minha posição. Sim. Né? Isso entra, é interesse, né? Entra a questão do interesse que você falou. Mas então, você acha isso normal? Mas aí você comentou agora, é uma questão de você saber se relacionar para você conseguir as coisas que você quer. Sim. Né? Aí, essa é uma discussão. Então, mas eu podcast. A minha posição é que a gente só se relaciona por interesse. Todo ser humano só se relaciona por interesse. Seja emocional, físico, seja por interesse profissional, por financeiro, você só se relaciona por interesse. Entende? Eu não queria só perder o gancho aqui um pouquinho antes, cara. Olha que interessante, né? Tava falando sobre educação, né? O Silvio foi uma pessoa que foi educada pelo pai, tal, pelos avós, e veio dentro de uma hierarquia que trouxe alguns princípios, né? Enfim, educou. Só que é possível dentro de uma casa, o que vocês acham disso? A mesma educação criar um filho rebelde e um bonzinho? Eu creio que sim. Eu creio porque nós somos frutos das nossas decisões, cara. Eu posso Isso que eu queria chegar. Isso serve para todos os pontos, entendeu? A decisão sempre vai te levar para um lugar. Por que aquele decidiu errado? Porque ele quis. Ele quis. Porque ele decidiu Simples errar. Assim. Mas ele não tinha informação. Tudo bem, mas é por ignorância. Não tem ele problema. teve as mesmas informações, né? Mas aí é o caminho. Educou um e educou o outro. Então, mas aí é muito pessoal, né? Eu acho que aí nós temos cargas emocionais, genéticas, que a gente teve as nossas... Tem até hoje nossos conflitos. Às vezes, vamos colocar o exemplo de dois irmãos, né? Sim. Criados no mesmo teto, com todas as condições. Os princípios. Então. Mas, de repente, na visão de um que é mais rebelde, ele viu que o irmãozinho dele tinha mais regalia, né? A visão dele. E aí ele partiu para essa rebeldia. Eu vou ser briguento, né? Eu vou responder e tal. E da própria personalidade. Mas também. você não acha que o ato de rebeldia
É a minha visão. Eu acho que o ato de rebeldia é um grito para que a pessoa fale, viu, me vejam. Ele está querendo chamar atenção. Pode ser. Por Pode falta ser. de Claro. maturidade. Eu vejo dessa forma. Eu acho que por falta de maturidade, não tem não tem a maturidade de chegar e falar, viu, vamos conversar, eu preciso tocar. Porque é isso que eu falo, o jovem é muito intenso. E ainda é muito novo, não entende como funciona a vida. Não que a gente entenda, mas hoje tem um pouquinho mais de experiência. O Robson, que eu diga, né? A gente não faz as besteiras que fizemos anteriormente, né? Talvez a maturidade vai te trazendo uma certa bagagem nas escolhas e tal. Mas aí eu te pergunto uma, Robson. Como se relacionar com duas gerações totalmente diferentes? Você, na tua idade hoje, ou eu, na nossa idade, com os nossos filhos, que tem uma outra geração. Mas esse é o grande desafio Esse é dos o pais. grande É o grande desafio. Você se né? colocar num lugar também de entender algumas coisas, se colocar no lugar da pessoa, eu acho que isso aí é um dos maiores respeitos que tem, né? Não porque ela é o patrão, não porque, cara, ela é uma vida como você, só que de repente, cara, tem lá o patrão, ou o pastor, ou o cara que ele é 12 anos mais novo do que você. Você só vai respeitar ele porque ele é o fulano de tal, faz não sei o quê, ou porque ele é uma pessoa. Ou você vai Que merece o respeito, que o merece mínimo do respeito, né? Ou você vai respeitar ele porque você tem os interesses. Como que Aí fica depende, isso? cara, depende. Eu falo que eu procuro respeitar, falar que eu respeito todo mundo é ser muito arrogante, porque as pessoas podem não receber a minha forma de dar o meu respeito como um respeito. Podem achar que é um desrespeito. Mas eu procuro me relacionar com as pessoas com respeito. Com todas as pessoas. Do meu jeito, claro. Mas Às vezes o teu jeito, para algumas Isso, pessoas, claro. pode Pode ser soar agressivo. como arrogante, como agressivo, como orgulhoso. Prepotência, né? Claro, Soberba. concordo. Mas aí é um problema da pessoa. É. Comigo. Ou o meu problema em Mas, amadurecer. mas nessa situação. Falando desse jeito, nessas- não soa como desrespeito? Nessa situação que começam a romper os relacionamentos. Ai, Né? Entendeu? Porque na tua visão você tratou a pessoa com respeito e tal. Na visão dela, não. Na visão dela você foi arrogante, você Tá, foi. e como resolver isso? É se colocando difícil. no lugar, É Mas, difícil. colocando, mas viu, mas procurando como que eu vou me compreender. colocar no teu lugar se eu não consigo imaginar como você pensa? Entende? Então eu só tenho o meu jeito de tratar. Eu posso olhar pra você, tentar desvendar, tentar falar, tá, mas por que foi desrespeito pra ele? Se nós não sentar e não conversar. Faz sentido, porque tem pessoas e pessoas, cara, aí envolve vários fatores, né? O emocional da pessoa, a forma como ela foi criada, que a gente foi falando aqui, cara, entendeu? As lutas que esse cara enfrentou, Então, mas aí eu... desastres na vida que ele encarou. Não, eu A gente concordo com não você em sabe, termos pelo né? seguinte, se você tiver Mas se ele for respeito- educado e respeitar, já tá valendo. Então, mas é isso que eu falo. né? Se você tiver respeito e educação, eu acho que a probabilidade de você ofender uma pessoa é mínima, cara. Então, mas digamos que o Silvio falou ali, cara, mas de repente a forma como você está falando para você é normal e pode passar para o outro como um desrespeito. Como resolver isso? Mas como... Cara, tirando Então, a dúvida. mas cara, não, tudo aí eu bem, discordo de você tá pelo falando seguinte. isso com essa intenção, eu acho que isso aí Eu tira- acho, Eu a acho gente que tá não, falando por aqui de pessoas que se relacionam. Então, relacionamento, a gente entende Tem um convívio. Isso, que é um convívio pode que perguntar. é diário e leva um tempo para você conhecer. Não, né? não. Eu tô me referindo a uma né, pessoa... entendeu? Dias, né? Eu tô me Agora, referindo... se você encontra alguém na rua, você está dirigindo e essa pessoa te fechou e tal, aí é bem mais complexo. Então, né? mas é complexo porque se você tratar essa pessoa com respeito e educação, não tem complexidade. O cara te fechou. Tudo bem, cara, eu não sei por que ele me fechou. Provavelmente ele não viu. O cara ninguém... acabou de ser, sei lá, deu um chute na quina da cadeira e tá ali com a unha mas, latejando. tudo bem. E bem naquela hora você fecha. Não tem nada a ver com Não, mas com a daí situação. eu fiz por desatenção e tal. Mas se ele olhar pra mim e falar assim, só dá uma buzinha, pip, tipo, né? Eu te Falou, amo. opa, não, te amo Pode. não. Isso não também. Eu não faria isso, mas xingar, já querer... Dá um tchauzinho de misa, assim. Não tem nenhuma forma de respeito. Eu acho que respeito e educação, eu acredito que seja infalível. Se você respeitar e for educado, uma pessoa que você não Mesmo conhece... se ele não te desrespeitar,
Ou se ele te respeitar ou não te respeitar. Se ele te desrespeitar e você tratar ele com respeito e educação, constrange. Eu acho que a pessoa não vai dar seguimento. Ela pode gritar uma vez, você fala, não, tudo bem, desculpe, o que está acontecendo? Não, tá, mas desculpe, vamos conversar. Ele não tem mais. Perigoso. Você acha que é perigoso? Momento, Tem uma frase aí péssimo. que eu acho que todos nós conhecemos, que é mais ou menos assim: quanto mais eu conheço de pessoas, mais eu gosto de animais, né? Acho que tem algo Sim, assim, né? isso, essa parada. Por quê? Porque tem pessoas que já não têm mais essa paciência, fácil. que se desiludiu com pessoas Mas aí é questão, que- é questão pessoal. que preferem ficar com o seu passarinho, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho. Por quê? Porque você domina. Substitui. Porque você domina um animal, você Tudo domina um aquilo que- passarinho. eu ia falar isso. Tudo aquilo que você domina é muito mais confortável. Claro. Se o cachorrinho senta, cara, meu filho não senta. Eu falo pra ele sentar direito, né? É. Cara, o cachorro, ele é alma e corpo. Então ele é mais fácil de você lidar com isso. Conduzir, Agora né? o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Mas eu levantei essa questão pelo seguinte, porque as pessoas hoje em dia estão preferindo não ter essa discussão Por com quê? as pessoas. E eu Por acho que que substituir? a Porque rede já social, não tem mais paciência, porque ó, a rede- sabe? porque- Tá todo porque mundo, todo mundo tá entendeu? imediatista. Falta mansidão, Mas vamos pensar o seguinte, domínio próprio, né? Falta Vamos um pensar monte da de seguinte detalhes. forma. Nós fomos criados com convivência. Nós não tínhamos rede social na nossa juventude. E nós nos encontrávamos com os nossos Fale amigos. por você. E era muito... na tua época não tinha nem telefone, né? Não tinha. Na época do Rob, o arco-íris era preto e branco. Tinha que pôr uma telinha Um filtro. colorida, um filtro. Então, Cara, aqueles de raio-x ainda, Pior né? que eu lembro da televisão, cara. Eu lembro da televisão. Você encaixava na Viu, frente da tela. Assim, Quando ó, você preto e viu uma, branco. você Lembra? se assustou, Rob? Não, cara. Você conversava O que é com a TV? isso? Até hoje eu abaixo Ele se pra passar. emocionava com a TV. Ó, o respeito é tanto que até hoje eu passo na frente da televisão, eu abaixo pra não, né, Pra não atrapalhar. não atrapalhar o diálogo ali familiar, né? Então, eu vejo na nossa época, nós tínhamos uma interação social maior. Hoje tem um isolamento social maior, porque É verdade. os nossos filhos ficam em casa e acertam tudo por WhatsApp. Não quero que venha na minha casa. Uma Viu? chamada. 5 mil amigos, né? Olha só que legal, né? E não conhece nenhum, E não conhece pessoalmente. nenhum. Exatamente. Não, ficou superficial, né, cara? Totalmente. Então, como a gente definir Você não esse- conhece mais esse ninguém na relacionamento? realidade. Então, né? como que verdade. você vai se relacionar? Na nossa época, nós gostamos de sentar, conversar, tomar um suco, comer um lanche e Uma fazer... cuca de conquistar- nata? uma cuca de Delícia. Vamos fazer propaganda do lugar? Não, Ó, não talvez pode. você um dia Não, possa não patrocinar pode. esse programa, tá? Mas não, acho que eu não vou falar. E como você vai hoje ter um equilíbrio nesse relacionamento se as pessoas estão com dificuldade de ter esse relacionamento? Então, você consegue conversar com teu filho, sentar no sofá, ficar meia hora eu acho conversando? que um dos grandes males que a humanidade está passando hoje é isso. É justamente E ainda vem de uma pandemia abraço, que né? fala, fica Falta em casa. de afeto, falta né? de afeto, Afetividade. falta né? de olhar no olho da pessoa. Né? Eu acho que esse é um. Cara, a gente fala muito hoje, ouve muito se falar em homoafetivo, né? E isso tem gerado alguns desconfortos nas famílias. Mas se eu entender e eu chegar pro meu filho, por exemplo, e falar, cara, eu sou homoafetivo. Como assim? Eu já sabia. Né? Cara, porque é o verdadeiro amor, cara. É a verdadeira afetividade de Deus por você. Isso é Claro, algo que Deus coloca na nossa vida, entendeu? Cara, eu posso te abraçar. Porque hoje, até isso, existe uma distorção tão intensa que se vê um pai e um filho se beijando na rua, você vai ser discriminado. Você vai ser julgado por aquela situação, porque eles não te conhecem, Sim, entendeu? sim. Então, olha a confusão que está acontecendo, cara. Mas entendeu? isso tem a ver com as pessoas quererem... Elas Não querem, tem, né, elas não querem tem ser problema juízes, nenhum né? com isso. Não, tem, Não, eu cada tô falando, um é cada eu tô falando né? do julgamento. Eu acho que as pessoas têm essa necessidade de poder julgar a vida dos outros. E eu acho que não faz sentido algum. Entende? Se estão de mão dada, se estão correndo assim ou assado,
Isso aí, cara, Viu? cada um Perdeu a ênfase. Falando, trazendo essa discussão agora aí para cai no respeito e... No respeito. pro lado espiritual, né? O Manda lado ver, cara. que a gente acredita, que eu pelo menos acredito, Jesus, Deus, ele ama o pecador, O pecador. Ele Mas veio ele- para os doentes. ele né? odeia o pecado, né? Ele abomina o pecado. Abomina Muito o bem pecado. lembrado. Mas Então- o pecado é uma decisão, né? Entendeu? Ou por ignorância... Não é uma decisão Claro que é. pecado. A pessoa nasce pecador. Não, mas é uma decisão você pecar. Se a gente E fosse você pega- ir eu, para na esse minha- lugar, não. a gente Mas ia você, ter que fazer mas algo você, só sobre isso, né? mas Na minha você pode lutar contra. Claro, Você pode claro. lutar Mas aí é contra. evolução. E Deus, Entendimento, e Deus então. deu as ferramentas pra gente lutar. Claro, mas aí é entendimento. Entendeu? É Eu evolução. acho que a luta ela acontece quando Aí é você relacionamento com Deus. em Emerson. Eu acho que a luta acontece quando você não entende no teu íntimo o lugar de perigo. Cara, se você ficar andando na beirada de um abismo, vou pôr como exemplo aqui que está aparecendo lá. E você está na beiradinha, um pé para cá, um pé para lá, um pé para cá, cara, aqui pecado e o outro digamos, Sanidade. na Santificação. sanidade, na sobriedade, tá? E fica ali, tá, pecado, sóbrio, santidade. Cara, você tá correndo riscos. Agora, se você tiver aqui já decidido no teu coração e tá mais perto da cruz, mais perto desse lugar de intimidade, de relacionamento com o teu pai, com a tua mãe ou com a tua esposa. Mas aí é decisão, mano. É decisão. decisão. Cara, mas O cara decide tem pecar que também. ter um caminho, né, pra que Mas essas quem coisas decide- mudem. mas não, quem decide é a pessoa. Cara, Eu não quero pecar, mas eu tô lá indo pecar. por que o filho sai de casa? Porque acabou a afetividade. Porque, Não só que isso, você aí- acha Mas, disso? mas Não, fa- não só falando isso. na Não questão é- de não é pecado, afetividade às vezes, na maioria das vezes, a gente peca não querendo pecar. Não, por ignorância. Não por ignorância. Não por ignorância. Não, como, Porque- como não querendo pecar? Porque o ser humano, ele tem as suas limitações, as suas fraquezas. Tá, mas aí é A decisão. A o natureza, né? É, a Não, mas aí eu natureza. O cara... vamos colocar aqui um exemplo de um dependente químico. Mas ele Ele- pra mim é decisão. Ele não... num determinado ponto da dependência dele, ele não quer fazer aquilo, Ah, mas ele aí, faz. Aí nós E- entramos Foi numa outra área. curioso, Não, né? mas o Entrou- pecado é a Nós mesma entramos- coisa. Nós Não, entramos não, numa não é outra área outra que é área. questão de Não. vícios, né? Não, O mas vício- o pecado é um vício. Você tem aqueles teus Aí não pecadinhos, é. os, Cara, os, pior que é. os Eu acho que pecadinhos, pecado- eu acho os que pe- pecadinhos de como é que chama? O pecado aquele pecado que você comete ele sempre. É o Estimação? pecado da estimação, exatamente. É. Você tem o teu pecadinho de Não, esse é estimação. totalmente Viu? fora Você- de princípio. Às vezes você não quer fazer aquilo e você Mas daqui aí é a vício, pouco né? você se vê. É o exemplo que eu dei, o exemplo que eu dei de um dependente químico, né? E Não, você mas é uma cai decisão, naquilo. cara. Não, muito eu acho que bem aí colocado, entra uma muito decisão bem que colocado. se a pessoa vai se drogar, um dia ela tomou a decisão de se drogar. E depois ela entrou num lugar que ela não consegue mais sair. Tudo é muito perigoso, não só a droga, assim como bebida, prostituição. Isso são campos muito perigosos. Que quem entra com profundidade é muito difícil sair. Entende? Mas Então, é decisão. o exemplo que o Rob colocou ali. Você está na linha. Aqui tem um abismo, aqui tem o terreno. Você escolhe sólido, colocar sua né? vida em risco. Sim, mas aí é uma decisão, não é? É O cara uma ficar decisão. brincando com essa. Não, eu vou brincar. É que nem roleta russa, cara. O cara pega uma bala, roleta coloca russa ali. é a mesma coisa. É uma roleta E russa. uma hora ele vai apagar. Uma Mas hora você- vai mas- dar ruim. Vai dar B.O. Mas você pode ser influenciado. Eu acredito, Sim, sim. né? Mas Você você pode pode ser ser influenciado. Mas aí eu também Com acho que é uma certeza. decisão. Você cara. pode. Você dá ouvidos para pessoas. Você pode ser influenciado, né? O enganador, né? Mas Você, entra no campo de manipulação. falando aqui espiritualmente, né? Você pode ser enganado e você pode ser Armadilhas, ciladas. mais ou menos nessa linha aí, né? Você pode ser iludido, né? Lubridiado, né? em algumas Mas daí você não se situações. permitiu isso? É o que o diabo quis Artimanhas, fazer Mas com aí- Jesus, mas- a tentação As no deserto. tentações, Mas aí você não exatamente. se E aí, permitiu isso. Tem pessoas que entram nessa,
Mas é uma decisão da pessoa. Ela acredita nisso, acredita naquilo, entende? Eu acho que é mais complexo esse negócio. É por isso que eu falo, é um tema, parece simples o relacionamento, mas é muito complexo. É muito importante a sua opinião, cara, porque é uma realidade do mundo isso, né? E é uma São pergunta... culturas diferentes, a gente tem outros países que pensam de forma totalmente, foram ensinados de forma diferente. O que eu acho interessante é que a palavra de Deus ela é universal. Então ela nunca muda. Não quero entrar nesse lugar de falar sobre a palavra de Deus, mas eu entendo, cara, até mesmo para áreas que ainda não estão do jeito que deveriam estar na minha vida, vou falar da minha vida, poderiam estar melhor se eu parasse de questionar a palavra de Deus. Mas não é você que decide? É escolha, claro, Sim, é decisão, poder de decisão. Mas é você que decide, Agora, né? cara, o poder de decisão de não respeitar É teu, é individual. é individual de cada um. Claro. Agora, qual que é a dúvida? O que eu tenho que ser? Eu tenho que decidir ou não? Não, você decide a todo instante. Digamos que o meu patrão, vamos voltar para o patrão. Digamos que o meu patrão me mandasse ir para um lugar de pecado, fazer uma coisa consciente que é totalmente errado. Eu vou fazer porque ele é meu patrão? O que você pensa a respeito disso? Será que ele está tendo respeito em relação... Viu, mas isso eu acho que acontece... Isso vai para um lugar muito... Corriqueiramente acontece isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O patrão mandou você ir lá, não quer... mentir para o cliente, por exemplo. Não, fala que não tem, porque eu não quero atender esse Ou cara. mentirinhas, né? Não, eu não quero atender, viu? Eu não gosto quero cara. atender, fala que eu não fala tô. Que não, fala que eu não tô, fala que não tem o produto para ele voltar a semana que vem. O que você acha disso? Cara, é muito complexo, entende? Porque aí você entra no campo da manipulação. Porque aí eu posso falar pro cara... Tá, mas a gente tá falando sobre pecado. Você acha que esse pecadinho ele tem a mesma proporção de um pecadão ou não? Eu vejo da seguinte forma. Qual a diferença de você roubar R$1 e roubar R$1 milhão? O valor. A atitude é a mesma. Sou mais antigo, que, segundo vocês. A intenção é a mesma. A intenção é a mesma. Você botou aquilo na tua mente antes, né? Exatamente. Então, se você roubou um punhado de dinheiro ou uma notinha... a atitude é a mesma. Coisa. Então, o que muda é o valor. Não tem então, tamanho, assim, né? Não tem Pecado tamanho. Não tem tamanho. E é bíblico, né? Então, assim, não existe pecadinho e pecadão. Porque o cara matou e o outro só traiu a esposa. Então, se o cara nasceu pecador e o pecado não tem tamanho, cara, e agora? Eu acho que nós pecamos todo dia. Como que a gente sai desse lugar? Eu acho que só do fato de você acordar e murmurar porque tem que acordar e trabalhar, isso já é um pecado. Na minha visão é isso. Que dia! Mas, eu queria ficar dormindo. Ao invés de você falar obrigado por ter acordado, ter um emprego, poder tomar um café e Mas trabalhar. olha que interessante, isso é uma coisa tão simples que você está falando, mas você acha que essa é a realidade das pessoas Não, hoje? de forma alguma. O normal, qual que é o normal? E muito tempo não foi a minha realidade. Não, e qual que é o normal hoje? É E às vezes levantar não e é reclamar. Né? Que daí Cara, quando para pra pensar, pô, mas por que eu tô reclamando, né? Olha aí, vira e mexe, você cai nesse pecado, exatamente. né? É aquelas Aí a gente coisas pode que a gente faz tantos automático, detalhes, né? no modo automático, que a gente não percebe. E voltando para a questão do relacionamento, que às vezes umas brincadeiras que você faz que para você aquilo é normal. muito normal, muito legal. Engraçado, né? Pode tá machucando. Mas daqui a pouco você machuca alguém. Sim. Né? Daí aí tem que saber onde brinca e tal. Daí entra respeito. Cai no respeito. Pra mim sempre vai cair no respeito. Se você estiver num ambiente que a gente não conhece ou que tem alguém que a gente não conheça, respeito sempre. Então eu não vou brincar, e educação. Respeito e educação, combinação infalível, na minha concepção. Entende? E isso no lar é muito importante, cara, porque, cara, a sua esposa, não sei, né, a minha, por exemplo, está trabalhando, ela chega em casa, ela tem situações lá no trabalho para respeitar, ela tem que obedecer um patrão, às vezes tem que obedecer outras pessoas, porque eu entendo que isso é princípio também. A gente fala de respeitar, a gente acha que respeitar é só respeitar o policial com uma tarja no braço. Eu acho que o maior respeito é respeitar aquela pessoa que está debaixo daquela farda, que foi o que Jesus fez, né? Senão ele teria vindo fardado também, né? E ele não veio assim, né? Ele veio amando, cara. Então eu acho que, cara, eu respeitar minha esposa, eu respeitar a minha filha, o meu filho, respeitar as pessoas, me submeter ao meu próximo, eu acho que isso aí é... Tudo bem, mas agora uma situação.
você respeita as pessoas e as pessoas não te respeitam. Eu não tô dizendo que eu sou 100%, Não. tá? Por favor. Não estamos julgando isso. Estou falando assim. Tem uma você- auréola aqui, mas é que eu puli antes de vir pro podcast. As pessoas não te respeitam, mas você respeita as pessoas. Como você lida com isso? Como você lida com o relacionamento com essas pessoas? Tipo, repete, Não, por você favor. respeita as pessoas Respeito. e as pessoas não te respeitam. Por algum motivo. Ah, Ou uma isso pessoa é- específica não te respeita e você trata ela sempre com respeito, com educação, e ela não caiu na ficha dela que o cara tem que ser respeito também. Como você lida com esse relacionamento? Eu acho que é um desafio pra gente. Hoje né? chamam de relacionamento abusivo, né? Cara, eu acho que quando a gente faz alguma coisa, seja lá o que for, esperando algo em troca, que para muitos é normal isso, eu acho que já tá meio distorcida as coisas aí. Entendeu? Principalmente quando se trata de relacionamento. Eu não preciso gostar do Emerson porque ele é um ótimo profissional na mídia e pode gravar o meu vídeo aula de bateria. Poxa, acabei dando Que eu tô spoiler. lançando, inclusive. Compre, ó. Veja o link. Cara, eu não posso gostar do Silvio porque ele é um dos melhores cameramen Eu acho que pode, da cidade. Eu acho que pode. Não, cara, eu acho que o mais importante de tudo isso não tá nas coisas que a gente faz, mas na pessoa. Como a gente tá falando sobre Até porque Respeito. o talento que cada um tem, o dom que cada um tem, isso Exatamente. vem de Deus. E tem né? uma parábola que fala sobre Mas isso. eu vejo. Eu acho que a eu gente não tem vejo que dessa tirar forma. essa parte. Eu não vejo Tira dessa essa forma. parte. Porque eu respeito um advogado, porque ele é um advogado. Claro, não. Agora, Não, mas eu a não tenho problema com isso. formalidade, a né? moça que A outra mulher que A eu moça deveria que varre- respeitar. Fica é. quieta aí. Ah, não. Mas aí a não. mulher que varre, Entendi, varre entendi. a calçada, Não, mas eu tô entendeu? falando o seguinte, ó. Como se relacionar? A pergunta é, como se você vai se relacionar com uma pessoa que você respeita e essa pessoa não tem respeito? Por vários motivos. Você já encontrou ela, já trabalhou o respeito, Eu a acho que educação com você ela? tem que fazer a tua parte e se você não continuar é... amando. Exatamente, se você não é... Você não vai amar uma pessoa que te desrespeita. Simples assim. Eu, na minha Você opinião... pode, Esse é o você desafio. pode respeitar essa pessoa, continuar fazendo as mesmas coisas que você faz com relação à pessoa, né? Isso. Cumprimenta, né? A pessoa não te cumprimenta. Daí como que faz? Eu acho que você tem que fazer a tua parte. Você cumprimenta Concordo, uma vez, concordo. não cumprimentou, cumprimenta a outra, não cumprimentou. 10 vezes. Eu acho que aí nesse caso você não que cumprimenta. parar de Agora fazer. você não vai passar por ela e esbarrar nela, bater nela. Não, nisso não. Obrigar ela a Aí te não, cumprimentar não, ou não. exigir. Aí, porque Eu tô tem- te cumprimentando, por que você não me Tem cumprimenta? coisas Aí não existe que isso aí, não né? existem, né? Então, eu acho que não é por aí. Eu, na minha opinião, eu continuaria cumprimentando. Agora, não esperando nada em troca. Eu acho que a Porque tentativa educação, cara, você está educação. demonstrando a sua educação, em Educação, relação a isso. educação. Tudo bem. Educação e respeito. A cara. gente pode É. continuar nesse lugar, mas também faz sentido de você parar. Porque toda vez que você, de repente, olhe para alguém que você quer cumprimentar, mesmo sem ter uma resposta, e ela não te olha na cara, eu vou cumprimentar a parede, então. eu Não, acho que não claro. faz sentido Mas isso. tudo bem. né? Mas, cara, eu continuaria... Mas eu quer entendi, dizer, eu entendi não o sei, sentido. não sei. Na Agora- verdade, assim, agora ó, você falando isso, para pra essa pensar. situação eu não sei. eu Seria nunca um me, respeito eu nunca também, me né? deparei com isso. Talvez, né? cara. Eu Talvez nunca me acho que deparei eu... com isso. Então, eu também, assim, não lembro disso. Pode ter acontecido, mas Né? alguém não me cumprimentar e eu cumprimentando o Udo, talvez eu não cumprimentasse mais. Talvez nem olhasse. Mas aí tem que cuidar pra não cair no campo da indiferença, né? Que é muito Cara, complicado. indiferença Mas é relacionamento é interpessoal. até ruim falar sobre isso, né? Bom, mas como a gente está falando de pecado, a gente está falando de apatia, né? A gente está falando de relacionamento. Então, cara, assim como o abismo atrai outro abismo, cara, as coisas boas atraem coisas boas. Então, se eu continuar plantando, decidindo estar nesse lugar, cara, mas vão falar, ou sabe, vão te julgar. Independente disso, se eu plantar o que realmente é bom, eu vou colher os frutos Mas quem desse determina lugar. isso? Cara, Quem determina o que é bom na plantar? minha concepção, Isso é uma Aí é entendimento não, individual. e isso tal como o filho é do homem, uma né? é uma vamos dizer assim, uma ordenança de Deus. Uma ordenança. Tá, mas e daí cara. quem não acredita Ele não na veio, Bíblia, cara, ele não veio crê. para mudar a lei, Emerson. Tá, mas tudo bem, mas Ele quem veio pra não cumprir viu? a lei. Vamos pensar no seguinte cenário.
tem uma pessoa que não acredita na Bíblia, não acredita que Jesus existiu. Não, isso não existe, acredita. a gente sabe. Tá, Né? e daí, como se relacionar com uma pessoa assim, sendo que eu sou cristão, eu creio que a Bíblia. Talvez ela aí é nesse real. lugar entre o respeito da melhor forma, cara. Que pra você sabe que você tá respeitando, porque você, cara, quer que aquela pessoa entenda um dia a respeito do amor. Entendeu? Cara, mas você respeita ela. Ah, eu não quero que você fale mais sobre isso comigo. Já aconteceu comigo várias vezes. Cara, não você pode ser meu amigo. A pessoa tinha um carinho por mim. E ela falava pra mim, cara, você pode ser meu amigo, mas só não fale mais desse seu Deus aí, de religião. Cara, Mas isso é muito comum, né? amigão, perfeito, cara. Mas daí você deixou de Mas se eu relacionar com quero ele? ser seu amigo. Mas você deixou de se Não, relacionar? de jeito Mas deixou de nenhum. falar da Isso Bíblia? isso é se preocupar com ele. Tá, mas você entendeu? parou de falar da Bíblia com ele? Eu parei porque E ele me melhorou pediu. o relacionamento ou não? Não, a gente manteve o relacionamento. Então. Né? Mas, Por cara, quê? Por eu respeito. tenho estratégias que a gente, como cristão, vai fazer. Vou continuar Mas aí não é desrespeito? amando ele de outras não, formas. amar, tudo bem. Amar, você pode amar quem você quiser. Agora, na questão ele pediu pra você não falar. Não falei mais. Aí você manipula uma situação que você fala, pá, mas Jesus Não, aí falou é isso. desrespeito. Então, é isso Não, que eu aí queria, você tem que é isso parar. que eu queria entender. Mas eu Tem que acho parar. que você tem, tendo a oportunidade, você não pode deixar Agora, de se falar. tiver o gancho, Tá, mas se não ele já deixe. falou, se Entendeu? uma pessoa chega pra você, viu, pare, não quero que você me fale mais sobre isso comigo, senão não vai acabar a nossa amizade. Mas por existem exemplo. situações Ele pode na se ofender. vida É. que, às vezes, pelo momento que a pessoa está passando, você entrega uma palavra para ele, é o que ele precisa. Viu, mas tudo bem. Geralmente eu né? talvez, É o que ele eu precisa. entendo a linha de raciocínio, mas eu falo o seguinte, o cara chega nessa situação, vamos pegar o exemplo do, não, viu, não, eu gosto de você, mas não quero que você fale mais. Aí ele tá passando uma situação difícil, por algum motivo. E você usa essa situação pra você falar uma coisa que ele pediu pra você não falar. Uhum. Isso é, na minha opinião, isso é manipulação. Talvez chegar nele e dar um abraço e falar, cara, se você precisar de mim, eu tô aqui. Para o que você precisar. Ótimo. Isso eu acho que demonstra muito mais o carinho e o amor que você tem por ele do que você fala assim, viu, Jesus tem um plano na tua vida, que é o que a maioria das pessoas falam. Não, é que na maioria das vezes, as nossas atitudes falam mais que o nosso testemunho. Exatamente. Entendeu? A nossa vida é um testemunho vivo, né? Então, Então, se a gente se fala a pessoa o que que não faz, você cumprimenta todo dia, ela vira a cara para você, ela, em algum momento, ela vai verificar as tuas atitudes, os teus exemplos, não só as tuas palavras, que eu acho que tem um peso muito maior o que você vive do que o que você fala. Sim, né? Falando principalmente da questão de filhos, né, agora, né, trazendo para... Entra o detalhe do confiar, né? Eu gosto de trazer esses dois andando juntos. Cara, que quando você confia, você, consequentemente, vai estar evitando de não julgar aquela pessoa. E eu gosto de pensar assim, que quando você não julga, biblicamente, você também não será julgado na mesma proporção. Eu não concordo Entendeu? com você. Cara, se eu não tenho uma resposta de algo que eu estou aplicando na vida da pessoa, sendo com cumprimento ou respeitando, não falando mais, a pessoa me pedindo, cara, eu acho que aquilo ali, eu tô respeitando a pessoa. Entendeu? Agora, se a pessoa chegar pra mim, toda vez eu lá, nunca me responde, e aí ela chegar pra mim e falar, ó, cara, de hoje em diante, por favor, não me cumprimenta mais, ou não fale mais de Jesus, como foi o outro exemplo, cara, eu vou fazer o que ela pediu. É até esse ponto, é igual falar de Jesus, cara, eu falo de Jesus, mas o dia que alguém chegar pra mim e falar, cara, não fale mais desse Jesus pra mim, eu não posso continuar. Porque senão eu vou estar violando, vou estar desrespeitando. Sim. Entendeu? Mas isso não impede que eu não possa fazer outras coisas, né? Eu não vou deixar de seguir Jesus, eu vou deixar, não, né? claro, E, claro que cara, não. consequentemente, numa outra oportunidade, ela vai entender o que eu estava fazendo, qual que era a E intenção. talvez não seja... ou talvez outra não seja pessoa, por você, Exato. seja isso outra que eu ia pessoa, falar. outra Isso que eu ia falar. situação. Talvez né? seja uma outra pessoa que vai falar a mesma coisa que você falava. Geralmente de forma- acontece. Né? Mas assim, isso a gente já percebeu, eu tenho experiência na minha vida também, que muitas posições radicais prejudicam muitos relacionamentos. Né? E hoje eu tenho um pouco mais de entendimento sobre isso em respeitar
a diversidade e o cara fala, não, eu não concordo com você. Tudo bem, você não concorda. E qual que é a tua opinião sobre isso? E conversar, porque eu tenho a oportunidade de entender de um outro ângulo que talvez eu nunca tivesse a O oportunidade. que você acha disso, Silvio? Relacionamento é isso. É você, vamos dizer assim, ser flexível. Você tem que ser flexível, né? Flexível. Não deixando de defender os teus princípios, as tuas ideias, o que você pensa do mundo, né? O que você foi ensinado, mas você ter essa sabedoria de você poder discutir com A, B ou C, né? De uma forma civilizada, né? Sim. Respeitando, e às vezes você precisa ceder, né? Se você quer impor a tua ideia sempre, a tua opinião sempre, como a minha opinião é a que É vale, É a certa e ponto aí você final. não vai conseguir Aí se não tem, você relacionar. já tá indo com uma opinião formada, Não né? se relaciona com filho, com esposa, com Tem até uma pai. musiquinha, né, que Não fala isso. adianta. Não Tem uma sei. opinião formada sobre tudo. Nossa! É Não, do teu vai falar tempo, que é né? do... Ah, É do teu tempo. Deus Eu do já nem céu. lembrava mais dessa música. Tudo bem, né? Faz tanto tempo. O meu né? negócio, a minha geração é Pablo Vittar, meu. Anitta. Que é isso? Nossa, Que maldade. o repertório Nada, tá ótimo. nada contra nem o estilo musical, é só uma Não, brincadeira. a Viu, música... mas eu gostei do nosso cenário aqui, Emerson. Boa, né? Gostei da nossa motinha. Da Lambretinha. Essa é em homenagem ao Silvio. O É. Silvio gosta muito de motocicleta. Motoqueiro profissional, né? Ou esse aqui pra quem não conhece, o Robson é um baterista, né? Obrigado, É cara. um batedor de tambor. Eu achei que você fosse falar que eu também era Viu? piloto Eu, de moto. eu fiquei impressionado com o som que ele tirou do baú da minha moto. Ele fez um showzinho particular É. pra Você nós. viu, né, Ele cara? viu Foi aquele legal. baú lá onde eu guardo meu capacete e tal, ele começou papapá. Cara, Pareceu- explorar os Foi legal. instrumentos, né? foi legal. Então, Aleatórios. agora nós queremos pedir para você compartilhar as suas ideias neste canal. Traga a sua opinião sobre os assuntos e também nos dê sugestão do que você gostaria que esse programa estivesse abordando. Porque é muito importante nós abrirmos os leques de possibilidades para que a gente possa falar de coisas que realmente possam trazer benefícios para a sua vida e para a nossa. Principalmente porque a gente vai estar discutindo assuntos que a gente também tem dificuldades e tem buscas constantes para Vamos crescer juntos, né? Vamos crescer Vamos juntos. lá. O canal é aberto a todos, podem mandar suas sugestões, suas críticas. Não vamos bloquear ninguém, claro, sem grosseria, dentro de uma Vamos nos civilidade. relacionar De um com respeito, os né? inscritos. Exatamente. E vamos nos relacionar de forma saudável e que todos nós possamos estar emitindo as nossas opiniões. E o próximo programa nós queremos trazer um outro assunto e vamos trazer mais convidados, vamos trazer pessoas. E aí nós pedimos a sugestão de vocês para que a gente possa trazer pessoas para falar sobre assuntos diversos. Tá ok? Até Gostaria mesmo de- eu acho que, né, Emerson, os assuntos, eles podem opinar também, né? Se gostaria Sim, de falar sugestões, sobre isso. alguma coisa específica, né? E eu gostaria de abrir a palavra agora para os nossos amigos, Robson e Silvio, para que a gente pudesse caminhar ao encerramento da nossa primeira podcast aqui, para que nosso tema foi relacionamento. Cara, eu quero, na verdade, agradecer o espaço aqui. Eu acho que foi um tempo legal que a gente Muito passou legal, aqui, né? Nos relacionamos aqui, né? Ideias diferentes em alguns pontos, Muito bom, muito mas bom. com o respeito que mútuo entre nós. E tamo junto, galera. Vamos. É um projeto, é um pontapé inicial. Acho que a gente vai crescer bastante, vai crescer junto, vai aprender muito. E eu acho que a ideia do projeto é essa, né? Isso. É a gente trazer temas atuais, né? Complexos. Muitos temas polêmicos, mas a intenção é justamente despertar esse interesse, né? Obrigado pela audiência aí, a galera o pessoal que está inscrito no canal, vamos compartilhar, vamos Lá, dê sugestões, vai ter o link, a bio, vai ter os links. E ajude o canal a crescer, ajude com as suas sugestões. E agora eu passo a palavra para o nosso ancião, Robson.
Bom, eu quero terminar com respeito. Não, muito grato, estou muito feliz, né, de estar participando com o Silvio, com o Emerson. Foi um tempo precioso. E a ênfase disso é realmente estar envolvendo você, né? Envolvendo a sua opinião, o que você acha. Então, participem, né? Façam isso. Falem, pode falar o que você quiser, colocar sua opinião, né? Eu acho que isso vai ser muito importante, né? Eu sei que a gente tem muitos assuntos, tem muita gente que já faz, né, podcast, né? Como que Isso, é é podcast. podcast. Mas o nome aqui é podcast. Aqui Podcast. é podcast, né? Porque o sobrenome... Bom, não sei se eu dar detalhes, né? Quer As falar do pessoas seu sabem, sobrenome? as pessoas sabem. O sobrenome dele é Pote. Então vamos encher o É potinho, top war. né, da inteligência do nosso amigo. E realmente é maravilhoso. Eu gostei do assunto que foi abordado, né? E a gente está aberto para isso. Você pode dar a sua opinião e também pode dar a sua Contribuição. Muito obrigado pela ajuda, né? E Tá ficando velho, muito né? obrigado Esquece essas por palavras. estar junto com a gente aí. Como é que é? Tá ficando velho, esquece essas palavras, né? Não, cara, isso é real. Eu tenho que admitir isso. Obrigado. Eu vou sair com a minha motinha, então. Com a minha Vamos lá. lambrete, né? Faça o barulho. Valeu, galera. Até o próximo.